Bom, vamos a outro texto. A noção de ditadura variou ao longo da história, dependeu das características políticas de cada sociedade. Pessoal, essa questão ela é interessante porque ela cobra indiretamente, né, 5 assuntos, né? Ela não cobra só uma, né, como a maioria das questões abordaram. Uma cobrou a Guerra do Peloponeso, outra cobrou o Renascimento, essa não. Ela cobra 5 assuntos, na verdade, né? Quer dizer, dominar para poder eliminar as alternativas. Então, veja lá. Mas dava para eliminar algumas, pessoal, por dicas. Quando chegar lá, eu vou dar o recado. Se você assistiu aí minhas aulas, você vai lembrar e concordar comigo. Veja, na Roma Antiga, durante o período republicano, a ditadura era uma magistratura de caráter extraordinário, delimitada legalmente e estabelecida por um período determinado, com uma finalidade definida. Pessoal, essa, você já percebeu, não tem nada aí em vermelho, né? Estou grifando aí para facilitar para vocês, é a questão correta. Mas vamos admitir que você não conhecesse esse detalhe, mas a ditadura, como diz aí, no período republicano, era realmente admitida, como diz aí, em épocas como está aí, em caráter extraordinário, né? Então, e por tempo delimitado, tá? Legalmente estabelecido, isso tudo é verdade, tá? Mas, como eu disse, às vezes é um detalhe que passou na sua leitura ou na aula ministrada pelo seu professor, porque é uma questão mais específica, né, da estrutura política administrativa de Roma. Aí vamos ver a B. Com o golpe do 18 Brumário, aí já cai num assunto, gente, que está mais tranquilo para quem estudou, né, no conteúdo do ensino médio. Com o golpe do 18 Brumário, instaurou-se uma ditadura parlamentar. Então, gente, se você estudou Napoleão, eu tenho um vídeo também, era aniversário da morte de Napoleão, e eu fiz um vídeo sobre justamente o 18 Brumário, que foi o golpe que levou Napoleão ao poder. Fala que instaurou uma ditadura parlamentar. Não, Napoleão é uma ditadura pessoal, não tem parlamento. Então, já de cara, abandona isso daí, certo? Mas, por desencargo de consciência, vamos continuar a leitura. Sob o comando de Napoleão, cujo objetivo era reescrever a Constituição Francesa, né? Então, não é bem o caso, até realmente houve uma Constituição, né? Mas em outro momento a gente pode falar, ou se você quiser antecipar, assistir meu vídeo lá, procura lá sobre Napoleão, você vai achar no meu canal, tá? Mas ditadura parlamentar já deixou furada essa questão, certo? E o aluno, pessoal, também tem que usar a sua, né, tem intuitivo, quer dizer, Napoleão é uma figura muito conhecida, né, na história. Tem gente que, se bobear, nem alfabetizado ouviu falar em Napoleão, então já desconfia, gente, é um poder muito concentrado na sua pessoa. Ele não vai, como diz aí, depender de parlamento, né, ditadura parlamentar. C, a ditadura militar brasileira. Então, o aluno tinha que conhecer um pouquinho sobre a ditadura brasileira, né? Estabelecida em 64, teve como característica. Aí vem, pessoal, dicas que eu dei para vocês. Olha, mesmo quando chutar, chutar com elegância. Eu falei para vocês, foi até uma dica que eu dei um dia antes da prova. A prova era no domingo, eu falei né, entrei ao vivo no sábado, falando sobre isso. Tudo que é único, unicamente, os exageros, né? Ou seja, todos ou nenhuma, enfim, então você tem que desconfiar. Aí é o caso, né? Exclusivo, restringiu as Forças Armadas. Está errado, inclusive nos livros didáticos agora, mais recentes, usa-se muito a palavra ditadura civil-militar, né? Porque os militares realmente foram todos generais, né? O Castelo Branco, o Costa e Silva, o Médici, o Gás, o Figueiredo, eram todos generais, exerceram o poder executivo, mas sem apoio, né, empresarial, certo? Das elites do Brasil, ela também não se, né, teria permanecido por tanto tempo, 21 anos. Então, a palavra exclusivo vai tornar essa questão errada. E outra, fechamento das instâncias parlamentares durante toda a sua vigência. Não, o parlamento, pessoal, continuou existindo, né? Se você estudou, você sabe
Arena e MDB, por exemplo, eram os partidos, até a reforma lá de 79. Então, o parlamento continuava funcionando, porque a ditadura militar queria disfarçar essa ditadura. Então, eles mantinham o parlamento, tudo bem, cerceado, com cassações, não é? Por exemplo, logo de cara, em 64, alguns foram cassados, né, alguns mandatos, e depois, em 68, com as 5, mais uma leva de... Ou seja, se você não aceitasse, né, as determinações lá estabelecidas pela ditadura, você estava fora, né? Caçavam mandatos. Então, durante toda a vigência, totalmente errado. Tá? O parlamento funcionou, sob controle, cerceado, mas funcionou, justamente para disfarçar. Tem, inclusive, um livro, né? A ditadura disfarçada, né? Bom, o conceito de ditadura do proletariado foi elaborado por Karl Marx. Aí o aluno teria que conhecer um pouquinho do Marx, né? Um pouquinho do marxismo. Aí fala, defendido por anarquistas e comunistas, não, os anarquistas não aceitavam a ditadura do proletariado. Né? Instauração permanente de um regime autoritário, não. O Marx dizia que havia a ditadura, né, do proletariado temporária, e depois haveria a transição para a sociedade comunista. Então, sairíamos, né, do capitalismo, passaríamos pela ditadura do proletariado, ou seja, e depois chegar no comunismo, onde não teria Estado e nem classes sociais. Não é? Então, na concepção marxista, era uma ditadura temporária. Então, está errado o anarquismo e essa instauração permanente do regime autoritário. Tudo bem? Aí fala que a ditadura nazista caracterizava-se, olha, mais um assunto, né? Tinha que conhecer minimamente sobre o nazismo. Caracterizava-se por um complexo arranjo institucional, e aí fala articulação entre poder executivo, forças armadas, parlamento, mais uma vez, parlamento, certo? Esse poder legislativo, não, era centrado na figura do Hitler, não é? Poder máximo na mão de uma única pessoa. Então, vocês perceberam, eu grifei aí para facilitar para vocês, e, né, então, por eliminação, mesmo que você não dominasse ali sobre aquele detalhe da ditadura lá em Roma, mas por eliminação daria para chegar lá, mas é complicado. Eu já fui aluno, eu sei, gente, você anotar uma questão, né, como correta, sem ter aquela segurança, realmente é muito complicado. Porque, como eu disse, Roma aqui pediu um detalhe, só que, mas se você estudou Napoleão, se você estudou a ditadura brasileira, se você sabe do Marx, se você sabe do nazismo, que são assuntos mais, assim, palatáveis, vamos dizer, né, você eliminaria e, com certeza, acertaria a alternativa. Tudo bem?